Olá, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez aqui nós vamos continuar falando sobre as parábolas de Jesus. Nós, na aula passada, quem estava acompanhando vai lembrar, nós tivemos alguns problemas com a internet e por isso eu interrompi a aula. Então nós vamos continuar de onde nós paramos. Nós estávamos falando da parábola do tesouro encontrado no campo e íamos avançar para a parábola da pérola de grande valor. Nós não conseguimos falar sobre a parábola da pérola de grande valor, então nós vamos fazer menção dessas duas parábolas hoje. Lembrando que nós estamos estudando as parábolas de Jesus, porque por parábola era a forma como Jesus falava sobre o reino de Deus, sobre esse tema que é o reino de Deus, a forma de Jesus explicar tanto para a população em geral quanto para os seus discípulos era através de parábolas. Então, por isso nós estamos estudando sobre as parábolas de Jesus. E aí eu queria só convidar você para a gente relembrar o texto que nós lemos, abrir lá sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, nós vamos ler o verso 44 e o verso 45. Mateus 13, verso 44 e verso 45. Lembrando a vocês que nós estamos, a partir do domingo passado, nós começamos a estudar a partir das 9 horas, não às 10, como nós estávamos antes. Se você não pegou a partir da semana passada, então estamos estudando a partir das 9 horas. E às 10h15, nós temos o nosso culto, que nós estaremos realizando também agora pela manhã. Então, nós convidamos você a participar conosco do nosso culto às 10h15. Então, vamos lá. Parábola que se encontra lá em Mateus, capítulo 13, versos de 44 e 45. Na minha tradução, está escrito assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então, essa é a parábola do tesouro que foi encontrado no campo. A parábola da pérola. O reino de Deus é também semelhante a um homem que negocia e procura por boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Então são essas duas parábolas que nós vamos abordar hoje. E é interessante perceber que, de novo, nós temos a figura de um homem que, nas duas parábolas, temos a mesma personagem, a figura de um homem, e esse homem investe tudo que tem para atingir o seu objetivo, né? Então, nas duas parábolas nós temos essa similaridade, um homem que investe tudo que tem para conseguir atingir o seu objetivo. O primeiro homem, que encontra lá num campo um tesouro, ele vende tudo que tem para adquirir um terreno onde esse tesouro havia sido encontrado. Algumas pessoas me perguntaram particularmente por que ele precisou vender tudo que tem para poder comprar aquele terreno, já que a parábola não menciona se o dono daquele terreno
era vivo, se estava presente. Por que ele simplesmente não pegou o tesouro que ele encontrou e ficou com ele? Não existem indícios no texto bíblico para explicar isso, e a gente parte somente para um pensamento acerca da cultura da época, que era manter as coisas na maior legalidade possível. Nós precisamos lembrar que nós estamos lidando com um povo, o povo judeu, que tem como referência de vida, não aquilo que nós temos hoje, mas tem como referência de vida as leis que Moisés havia mencionado lá no Antigo Testamento. Então, aquilo que a gente pode pensar e imaginar sobre esse texto e por que ele não simplesmente toma o campo para si é a lealdade que ele tinha em ter um cuidado ético de manter aquele valor de posse sem que alguém pudesse reclamar depois. Essa parábola é dita para os discípulos, não é dita para as multidões. Jesus está com os discípulos e somente eles estão tomando ciência dessa parábola. Nós falamos isso na semana passada. E esses homens a quem Jesus está falando são os homens que vão com Jesus Cristo levar o ensinamento do reino adiante. Então, é interessante perceber que Jesus não ensina somente a população em geral, mas Jesus se preocupa em ensinar aos discípulos que estão com ele. E outra coisa interessante, nessa e outras parábolas, essa especificamente Jesus não explica, é que Jesus não explica parábolas para as outras pessoas. Ele explica as parábolas para os seus discípulos, porque ele tem esse cuidado de explicar para aqueles que estão mais próximo deles. Também não vale a pena nós ficarmos tecendo nenhum tipo de conjectura, pensando por que Jesus explicava para os discípulos, mas não explicava para a população. A gente não vai encontrar resposta disso no texto bíblico. A gente vai ficar levantando um monte de suposições, sem que essas suposições sejam de fato resolvidas, respondidas de uma maneira correta. A gente percebe que Jesus tem esse cuidado de falar com os seus discípulos, e mais tarde no texto bíblico nós vamos encontrar Jesus ensinando os discípulos a ensinar. Você vai ver isso até no final dos tempos de Jesus aqui entre nós, antes dele voltar para a glória. Ele faz menção de que os discípulos vão ensinar aquilo que ele havia ensinado. Então, Jesus provavelmente chama os discípulos à parte para ensinar coisas que eles poderiam ensinar para as outras pessoas. Não vale a pena a gente ficar conjecturando por que algumas parábolas ele falou para todo mundo e outras falou só para os discípulos. A gente precisa só compreender os propósitos de Deus nas parábolas que Jesus predicou. Essas duas parábolas, por exemplo, o tesouro escondido e a pérola de grande valor, elas são construídas juntas porque elas têm algumas similaridades, mas elas têm as suas particularidades também. Quando o homem compra lá o tesouro, compra o terreno porque tinha um tesouro enterrado, ele se assemelha àquele homem que compra a pérola de grande valor. Os dois abrem mão de tudo que possuem para poder adquirir aquilo que é o objetivo final da sua investida. Um é o tesouro no campo e o outro é a pérola de valor incomparável. Quando a gente pensa em tesouro, pensando na primeira parábola, a gente pensa, eu falei na semana passada, numa série de coisas que estão ali inseridas nesse tesouro, e esse tesouro que o homem encontra, nós não sabemos o que é, ele só tem o título mesmo de tesouro de grande valor.
Após narrar as parábolas, Jesus pergunta se eles estão entendendo, eles declaram que estão entendendo essas parábolas, e aí a gente percebe nessas duas parábolas algumas coisas que são interessantes de nós falarmos. Por exemplo, na parábola do grande tesouro ou do tesouro encontrado no campo, Jesus nos dá a entender que o mundo é o objeto da aliança que ele está propondo. Ele dá essa dimensão de que o mundo inteiro é o objeto dessa aliança. Por isso aquele Senhor, que é o próprio Senhor Jesus, aquele homem não vê dificuldade em vender todas as coisas, ou seja, investir um valor o mais alto possível para conseguir adquirir um campo que tem um tesouro enterrado. Porque, de fato, o mundo é o objeto dessa aliança de Jesus. Na parábola da pérola de grande valor também tem essa mesma realidade de um homem que abre mão de todos os seus valores para poder conseguir aquilo que é o seu objetivo final, que é comprar aquela pérola. Duas figuras já foram usadas, são usadas tanto numa parábola quanto na outra. Primeiro, a figura do campo. Jesus diz lá que o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo. O campo aqui é coadjuvante da parábola. O campo aqui não é o principal. O principal aqui é o tesouro. O tesouro é o mais importante. O campo é só uma moldura para aquilo que Jesus está tentando falar. Mas é bom a gente perceber que anteriormente, nas outras parábolas que nós já estudamos, se você não acompanhou, a lição está gravada na página, você pode voltar lá e ver. Jesus esclarece que o campo é o mundo. Então, nós temos ali o campo como uma moldura da parábola, mas o campo a que Jesus se refere é o mundo. Nós temos o homem, que é o comprador desse campo, é o homem que encontra o tesouro escondido nesse campo, né? Eu lembro que eu falei na semana passada o porquê do tesouro ser escondido. As pessoas tinham esse costume de esconder tesouros por conta das várias invasões, por conta de assaltantes. Elas escondiam e depois muitas morriam ou perdiam a localização ou eram deportadas, e aí esse homem tem essa sorte de encontrar esse tesouro. O homem que esconde esse tesouro não é o que usufrui desse tesouro. Esse homem que acha, ele não escondeu, mas ele faz tudo para que esse tesouro seja legalmente seu. Esse tesouro mostra para nós o aspecto atual do reino de Deus ou do reino dos céus, que é o nível de existência da autoridade de Deus, uma autoridade que é plena, uma santidade que é plena, na perspectiva de que uma felicidade futura seja alcançada. Se nós pegarmos os grandes personagens bíblicos, né, que nós temos na Bíblia, Abraão, Moisés, os apóstolos, eles sempre são mostrados para nós como pessoas que encaram o maior valor como sendo a satisfação da vontade de Deus, né? Se você pegar esses grandes homens, tanto da Bíblia quanto fora da Bíblia, vocês vão encontrar homens que deram tudo, que fizeram de tudo para que grandes tesouros de discipulado fossem estabelecidos. O tesouro não é o campo, como eu já disse, o campo é só uma figura. O tesouro, nós podemos compreender que o tesouro é aquilo que Jesus veio para adquirir com o seu próprio preço, o preço que ele próprio pagou, ou seja, as pessoas que fariam parte desse reino, que fariam parte do reino que ele estabeleceu e que sinalizariam através da igreja esse reino. O tesouro, então, é o reino de Deus que está escondido no mundo, e o governo de Deus e os seus princípios supera todas essas coisas que são do mundo. E eu quero lembrar mundo aqui como sendo
como tendo uma diferença do sistema de coisa, mas é o mundo onde as pessoas estão vivendo, as próprias pessoas, por quem o próprio Jesus redime, paga um preço, e o preço que ele pagou não é um preço barato, é um preço alto por aquilo que ele queria fazer, que era comprar esse mundo, redimir esse mundo no qual homens e mulheres vivem e que precisam de um novo relacionamento com o Pai, e ele oferece esse relacionamento através de uma filiação, de uma adoção que é fundamentada na graça. Você não tem como pagar nada, por isso a figura do homem que já pagou tudo, que gastou tudo que podia para adquirir. E essa filiação pela graça nos permite entender que nós fomos comprados, nós fomos com grande preço comprado pelo sacrifício de Jesus Cristo. O mistério da divindade de Jesus, da vida de Jesus aqui e da sua morte se encerra numa dor crucial, numa dor extenuante, exercida ali na cruz, pelos homens e pelas mulheres que seriam salvas. Algumas pessoas falam que Jesus morreu pela igreja. Na realidade, Jesus não morreu pela igreja. Jesus morreu por homens e mulheres que acreditariam e que aceitariam esse sacrifício que ele fez na cruz. A dimensão da morte de Jesus extrapola a instituição. Jesus estabelece a igreja, fundamenta a igreja como seu corpo místico, mas ele não estabelece instituições. Eu já falei, vou repetir, Jesus em nenhum momento pensou que surgiria, ele como ser humano, surgiria uma religião chamada cristianismo. Isso aí é uma fundamentação que os homens que seguiram Jesus fizeram depois. Mas Jesus então estabelece um corpo místico, que é chamado de igreja, e esse corpo místico difere de um corpo institucional, que a gente chama de igreja também. Um exemplo claro nessa pandemia de que há diferença entre os dois é que nós não deixamos de ser igreja e não estamos vindo aqui no prédio da nossa instituição, Terceira Igreja Batista em Anchieta. Mas nós continuamos sendo igreja, sendo efetivos para a nossa comunidade que está girando na nossa redondeza e sendo efetivos para a comunidade de fiéis dessa igreja. Então, é bom destacar essa diferença, porque Jesus não comprou uma instituição. Jesus comprou pessoas que fariam parte de um corpo místico de Jesus, do próprio Senhor Jesus. O mundo, então, é comprado não tanto pelo valor que ele tem, já que o mundo, de fato, não tem um valor que possa dizer, esse valor equivale ao sacrifício de Jesus, né? O apóstolo Paulo explica que na cruz são reconciliadas, são redimidas na cruz as pessoas que estavam afastadas de Deus, mas o preço pago por isso não pode ser pago por nenhuma dessas pessoas. As duas parábolas, como eu disse, têm algumas similaridades. Entretanto, pensando na parábola da pérola escondida, a gente vai perceber que há alguma diferença, e são diferenças bastante acentuadas. Na parábola do tesouro escondido no campo, o homem descobre esse tesouro por acaso. Ele não está procurando um tesouro. Ele não saiu de manhã cedo na intenção de cavar em algum lugar e encontrar um tesouro. Nós temos a figura, por exemplo, dos garimpeiros, né? O garimpeiro descobre que em algum lugar tem algum metal precioso e aí vai garimpar esse metal. Se isso é feito de forma ordeira, a gente consegue extrair da natureza sem destruir a natureza. Acontece que o homem prefere fazer as coisas da forma mais lucrativa, e quando parte para a forma mais lucrativa, a percepção do que é ordeiro e preservação daquilo que Deus criou é deixado de lado, porque o lucro fala mais alto do que a própria preservação da natureza. Esse homem, então, não sai de manhã cedo pensando, vou procurar um tesouro. Ele encontra por acaso esse tesouro. E essa é uma grande diferença do segundo homem, o homem da segunda parábola, porque esse homem da segunda parábola,
diferente do primeiro, ele sai já na perspectiva de encontrar algo que seja de grande valor. Essa é a intenção desse homem da segunda parábola. Ele precisa encontrar algo que é de grande valor. Nesse caso, ele negocia com pedras preciosas, ele negocia com pérolas. E aí ele, em busca de pedras preciosas, essa deveria ser a profissão dele, ele investe tempo para procurar aquilo que ele julga ser mais valoroso. O texto bíblico diz que ele viaja para bem longe. E ele então faz essa preparação para encontrar essa pérola de grande valor. Então ele já tem um custo, e esse custo é estabelecido nessa viagem que ele faz. Se ele fosse e não encontrasse a pérola de grande valor, aquilo que ele queria, o objeto da sua pesquisa, ele já teria um custo que seria a viagem. Na parábola do tesouro, não parece que o homem tem um objetivo em mente, encontrar um tesouro. Ele simplesmente, praticamente tropeça num tesouro e demarca a terra e vai comprar essa terra. A objetividade do homem na parábola do tesouro é em comprar o campo e não em buscar o tesouro. Já na parábola da pérola, o comerciante é determinado pelo objetivo de encontrar aquela que seria a pérola de grande valor. Uma aplicação pessoal, não valeria a pena nós lermos e tentar estudar as parábolas sem ter uma aplicação pessoal, mas uma aplicação pessoal que eu gosto de fazer, e por isso é pessoal, você pode encontrar outra aplicação, é que aqueles que são sinceros em sua busca pela verdade encontram os melhores tesouros. Aqueles que são sinceros em sua busca pela verdade encontram os melhores tesouros. É lógico que essa busca pela verdade e esse melhor tesouro exige certo custo. Não se faz isso sem que se tenha certo custo. Se você não quer ter custo nenhum, não busque a verdade. Não busque ser diferente. Não busque fazer a diferença na sociedade onde você vive. Se você não quer ter custo nenhum, seja igual àquilo que a sociedade é corrompida. Agora, se você deseja ser diferente da sociedade em que você vive, se nós desejamos ser diferente da sociedade em que nós vivemos, buscamos a verdade, é certo que nós teremos que investir certo custo. Não sairá de graça buscarmos algo que é de grande valor, a verdade, sem que isso nos tenha algum custo. É mais fácil falar a mentira. Mais fácil no sentido de que você não tem custos por isso. Na realidade, a mentira é uma coisa muito comum e as pessoas estão acostumadas a isso. O grande problema de você não buscar a verdade é que o contrário da verdade exige outras inverdades. Você fala uma inverdade hoje e amanhã você vai precisar dizer outra inverdade ou outra mentira para sustentar a anterior e outra para sustentar a segunda e outra para a terceira, e você nunca mais vai parar de falar mentiras. Quando você busca a verdade, você paga um preço por isso. Não é de graça que você vive num mundo que você estabelece que viver nesse mundo corrompido não é o seu objetivo de vida, mas é viver num mundo que é corrompido sem se corromper, e esse é o seu objetivo de vida. Você vai ter um custo por isso. Então, aqueles que são sinceros e buscam a verdade ficam com a melhor parte, mas não sem um custo estabelecido. A interpretação mais comum e popular dessa parábola da pérola é que a pérola é o próprio Cristo. E aí nós temos um problema se nós pensarmos nessa interpretação mais comum. E a gente vai pensar um pouco sobre isso, né? Se você estivesse numa aula presencial, eu daria um tempo para você pensar e me dizer por que você acha que pensar em Jesus Cristo como sendo a pérola de grande valor traria um problema. E eu vou dizer aqui alguns
pontos que são interessantes nesse problema em pensar em Jesus Cristo como sendo a pérola. Primeiro, ela cria uma desarmonia com o ensinamento do contexto dessas parábolas que Jesus está ensinando. Essas parábolas bem curtas que nós já vimos no anterior, nas parábolas anteriores, nós vamos encontrar sempre que o agente da parábola é o homem, e o homem é o Senhor Jesus. Ele se compara a esse homem da parábola. Esse homem, tanto da parábola do tesouro escondido no campo, quanto da parábola da grande pérola, é o próprio Senhor Jesus. Ora, não haveria sentido do Senhor Jesus comprar o próprio Senhor Jesus. Então, não pode ser que a pérola de grande valor seja o próprio Senhor Jesus. Não faria sentido Jesus gastando todo o seu investimento, gastando toda a sua riqueza para comprar ele mesmo, até porque Jesus, como Deus, não existe a possibilidade de ser comprado. A outra é que quando eu, pecador, aceito Jesus, aceito o sacrifício de Jesus, parece-me que eu estou então adquirindo algo de grande valor. E de fato, sim, eu estou adquirindo algo de grande valor quando eu aceito o sacrifício de Jesus. Mas se Jesus é a pérola, eu estou adquirindo a pérola, eu estou gastando muito dinheiro para ter essa pérola. E aí a mensagem do Evangelho da Graça de Jesus se perde, porque o Evangelho da Graça me ensina que eu não tenho valor nenhum que eu possa oferecer para adquirir aquilo que Jesus me dá, que é a salvação. Paulo diz numa das suas cartas que nós somos salvos pela graça, que isso não tem eu não posso fazer nada para que isso aconteça, isso é uma oferta de Deus, é uma maneira que Deus encontrou para que eu não dissesse depois, eu fiz isso por mim mesmo, então não existe valor que eu possa dimensionar para comprar a pérola. Então, entender Jesus como a pérola traz essas duas dificuldades que eu citei para você. Lá em Romanos 3,11, Paulo diz também que não há ninguém que busque a Deus. Então, essa busca do sagrado, na realidade, é feita de Deus para a humanidade. Nós encontramos salmos que nos declaram que o Senhor que nos buscou, o Senhor que veio até nós. Se você olhar lá no começo da Bíblia, em Gênesis, quando o homem e a mulher cometem o primeiro pecado, lá naquele texto que está narrando como seria o cometimento do primeiro pecado, o homem não peca e vai ao encontro de Deus para dizer, pequei. É o contrário, Deus vai ao encontro da humanidade e chama a humanidade pelo nome e encontra na humanidade uma reação de alguém que fez algo que não deveria fazer. E o Senhor faz perguntas à humanidade, mostrando que é Ele que está buscando essa humanidade, não o contrário. Lucas 19:10 é um outro exemplo de que sempre há uma busca de Deus pela humanidade. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia sido perdido. Então essa é uma outra mostra de que Jesus não pode ser aquela pérola de grande valor que foi buscada por alguém. A Bíblia fala do bom pastor, né, que deixa lá num aprisco 99 ovelhas que estão bem, que estão saudáveis, que não estão passando por nenhuma dificuldade, que não tem problema nenhum, para buscar uma somente que se perdeu. Essa que se perdeu, sim, ela precisa de uma ação efetiva do pastor. Mas não é a ovelha que vem atrás do pastor dizendo, eu estou com esse problema aqui, eu me separei do rebanho e eu preciso da sua ajuda. Não, é o próprio pastor
que vai até a ovelha, que compreende que a falta da ovelha naquele momento, naquele rebanho, representa um perigo não para o rebanho está guardado e não há problema nenhum com ele, mas representa um perigo para aquela ovelha e por isso ele vai de encontro àquela ovelha. Em Romanos 6:23, nós percebemos o que está escrito lá, né, sobre o dom gratuito de Deus ser a vida eterna. Então, se Jesus fosse a pérola, não faria sentido Deus ter como dom gratuito a salvação, a vida eterna, algo que não pode ser comprado. A pérola era algo que podia ser comprado. O dom gratuito de Deus, a vida eterna, não pode ser comprado, não pode ser vendido, não pode ser barganhado de forma alguma. Lucas 7,42 descreve os pecadores também como sendo pessoas que não têm como pagar pela sua salvação. Isaías 64,6 descreve o ser humano como alguém que não é nada além de alguém que tem a justiça como um trapo de imundícia. Então, são características humanas que não nos permitem acreditar que Jesus seria a pérola e nós fomos lá e compramos essa pérola. O pecador de fato não tem nada que possa vender, e essa é a figura lá da parábola, tanto do campo quanto a parábola da pérola, do tesouro no campo e da pérola. A figura é de alguém que vende tudo que tem para conseguir alguma coisa. O pecador não tem nada que possa vender para comprar Jesus Cristo. O contrário é real. Jesus vende, e a gente vai entender o que é esse vender, tudo que ele tem para comprar a humanidade. A gente pode entender esse vender tudo de Jesus como abdicar da sua divindade. Ele vem para a terra como ser humano, ele sofre como ser humano. Muita gente teve dificuldade de entender isso no princípio da igreja. Muitas heresias foram criadas porque não compreendiam isso. E até hoje muitas pessoas têm dificuldade de entender esse Cristo sofredor, esse Cristo que sofre como qualquer ser humano, esse Cristo que nasce de Maria e tem as mesmas necessidades físicas, as mesmas necessidades psicológicas de qualquer bebê que nasce. Ele vira criança e tem as mesmas complexidades de uma criança. Ele passa a ser adolescente com as mesmas complexidades de um adolescente. Ele é jovem com as mesmas complexidades. Ele se torna adulto num mundo caótico, num mundo onde a sua terra é oprimida pelo estrangeiro, onde as pessoas são violentas, e ele está vivendo essa realidade não como Deus, ele está vivendo essa realidade como ser humano. Então ele paga um preço em si mesmo, já na sua vida. Nós temos uma dificuldade de compreender isso também. Nós falamos o tempo todo, Jesus morreu para nos salvar, e de fato isso é uma verdade, mas não é toda a verdade. Jesus viveu para nos salvar. Nós olhamos para um sacrifício sanguinolento e esquecemos que o sacrifício de Jesus não se dá somente na cruz, se dá na sua existência total, na sua vida total, porque ele é um ser humano como outro ser humano qualquer. Ele não vive aqui na terra como Deus, ele vive como ser humano, filho de Deus, mas ele vive as complexidades de qualquer ser humano. Não é à toa que o profeta diz que o Cristo é um homem experimentado em dores, porque ele vive todas as complexidades da humanidade. Então, comprar a Cristo não faz sentido nenhum, adquirir Cristo não faz sentido nenhum, e constitui até uma violação do que a Bíblia ensina em relação à própria natureza divina de Jesus Cristo. Dessa forma, se eu, Nildo, pudesse comprar a pérola de grande valor, e a pérola de grande valor fosse o Cristo, eu estaria dizendo que eu tenho como pagar pela minha salvação, e essa não é a realidade. Cristo, então, é aquele comerciante na pérola, ou aquele homem que acha o tesouro no campo, que investe todo o custo para adquirir aquilo que ele deseja. No caso da pérola, a igreja pode ser
um bom representante dessa pérola. E o sacrifício de Jesus, tanto em vida quanto na sua morte na cruz, o preço pago pela aquisição dessa pérola preciosa, dessa pedra preciosa dito aí na parábola. Aí faz sentido entender Jesus como esse comerciante que vende tudo. No sentido primário, o termo comerciante aqui é aquele homem que não vê nenhuma dificuldade de sair de casa, embarcar num navio e de investir numa viagem para pesquisar por alguma coisa. Ele não tinha certeza ainda daquilo que ele iria comprar. E após analisar o valor, paga um preço e não se arrepende desse preço pago. Esse comerciante da parábola, ele está à busca desse objeto de grande valor e parte de um lugar para ir para outro lugar. Se nós percebermos, é isso que Jesus faz em relação à sua vida com Deus. Ele sai de um lugar ao lado de Deus para ir para outro lugar ao lado de seres humanos. O verbo utilizado ali no grego para descrever essa ação de Jesus ou da pessoa da parábola é literalmente ir embora, ir para outro lugar, sair do lugar que ele estava antes. Implica numa verdadeira partida de um lugar e chegada no outro lugar, algo que remete claramente para aquilo que Jesus fez quando deixou o céu, para que por meio do seu sangue comprasse a vida eterna para todos os homens e para todas as mulheres. Quando nós olhamos então para essa parábola por uma ótica, por uma visão celestial, a gente compreende que Jesus estava ao lado de Deus e parte para viver com a humanidade, para sentir o que é a humanidade, para sentir as dores do ser humano e, sentindo as dores do ser humano, fazer aquilo pelo ser humano, aquilo que o ser humano não consegue fazer, e se entrega, sendo ele mesmo o grande valor empenhado na aquisição dessa joia que ele encontra. A pérola, a gente pode fazer uma ilustração simbólica como sendo aquilo que Jesus adquiriu, e nós já falamos sobre isso, a igreja. E é interessante perceber que você não vai encontrar em outros textos bíblicos nenhuma descrição da pérola como sendo um objeto de valor. Esse é o único lugar que a gente vai encontrar essa descrição. Não era comum para o judeu olhar para a pérola como sendo um objeto de grande valor. Esse é um detalhe importante, porque Jesus não está falando para pessoas que são ricas. Talvez as pessoas ricas, os grandes reis, as grandes autoridades até conhecessem uma pérola, mas ele está falando para pessoas pobres. Lembram que o Pedro era um pescador e traz lá seus irmãos, e as pessoas são tiradas no meio da sua atividade cotidiana. O mais rico na história aí é o Mateus, mas não é rico porque ele é rico porque é ladrão, ele rouba dos impostos, e Jesus chama esse homem para trabalhar com ele, para trabalhar nele o seu caráter, para que ele pudesse depois ensinar da mesma forma. Mas Jesus está falando para pessoas da população comum. Então, com certeza, esses homens não sabiam do valor de uma pérola, como talvez uma autoridade, um rei, um príncipe soubesse. Jesus então cita esse tesouro de grande valor, que é uma novidade para esses homens judeus que não conhecem outros valores. No texto da Bíblia que eles tinham em mãos, vamos dizer assim, há citação de outras pedras preciosas que não uma pérola. E Jesus está falando então de algo que eles não conhecem. Uma outra coisa interessante sobre Jesus usar a pérola como um elemento que constitui um grande valor é que ele não está falando de algo que é inanimado na sua origem, ou seja, que não tem a vida na sua origem. Eu não sei se você sabe, se você sabe, você vai ouvir de novo, se você não sabe, você vai ouvir agora. A pérola é produzida a partir de um incômodo dentro da ostra.
um grão de areia, por exemplo, existem outros incômodos que podem produzir isso, mas vou citar aqui um grão de areia, enquanto a ostra abre por algum motivo lá da sua natureza, entra dentro da ostra, ela fecha. O seu organismo que é vivo percebe que há um corpo estranho ali dentro da ostra. Eu estou pensando aqui, a Cris, a Antônia, a Cristiane, talvez devem entender isso, porque isso deve ter sido passado em algum momento no trabalho com as mensageiras do rei. Eu lembro porque na minha infância eu lembrei disso. Como as meninas desse departamento são tratadas como uma pérola de grande valor, que recebem pelos ensinamentos da palavra de Deus várias camadas, e essas camadas vão produzir no final de tudo uma joia preciosa, e no final do tempo dela na organização ela é entregue então para a sociedade cristã, para a sociedade de fé que ela vive, como alguém que foi trabalhado nesse período sendo coberto com várias camadas. Então a pérola, essa joia que não tem ânimo, não é animada, não é viva, ela é formada a partir de um incômodo dentro de um ser vivo. A ostra abre lá as suas duas partes, um grão de areia entra e é coberta ali com um produto que ela utiliza para se defender daquele objeto que entrou, daquele corpo estranho, e camada a camada vai sendo construída aquilo que vai ser depois extraída pelos homens, que a gente vai chamar de pérola. Ou seja, essa joia de grande valor é produzida a partir do ferimento em um organismo vivo, nesse caso a ostra, e esse ferimento faz com que a ostra cuide, trate de alguma forma para ela se tornar esse objeto de grande valor. Pegue tudo isso que eu falei e reporte para a ação do Cristo na sua vida de sofrimento, na sua vida de ser humano e na sua crucificação, que você vai entender muito bem o que é a igreja ser comparado como uma pérola de grande valor. A matéria que está ali, um grão de areia dentro da ostra, não é uma matéria que podemos dizer comum à ostra, mas que é tratada por ela nesse processo de fabricação, de modo que ela seja estabelecida mais tarde como algo de grande valor. Então algo é produzido a partir do sofrimento, aquela partícula rejeitada torna-se então um grande valor. E aí você pode lembrar também do que Jesus fala sobre ele mesmo, como sendo alguém que foi rejeitado pelos seus, e por ser rejeitado pelos seus e não foi recebido pelos seus, ele então é declarado sobre ele o seguinte: a todos quanto receberem será dado o poder de serem feitos filhos de Deus, algo de grande valor. Então, é muito significativo o fato da igreja surgir do ferimento de Jesus, assim como uma pérola originada do ferimento ali dentro da ostra. Então esse é um mistério nessa parábola que a gente pode entender dessa forma: o sofrimento, a dor, a vergonha que produz aquilo que nós conhecemos como igreja. E aí vale uma grande reflexão para nós. Será que a nossa vida como igreja tem caminhado numa perspectiva de pelo menos ser grata a esse sofrimento que Jesus passou para nos estabelecer como pessoas de grande valor? Não espere que a sua vida seja de uma forma que pague por aquilo que Jesus fez. Você não vai conseguir. Por mais que você se ache bonzinho ou boazinha, você não vai conseguir pagar aquilo que Jesus fez por você. Eu não vou conseguir pagar aquilo que Jesus fez por mim. Não tem como. O máximo que nós podemos fazer é ser agradecidos. A pergunta que eu faço para mim mesmo e para você é: a minha vida como igreja, como sinalizador do reino de Deus na terra, é uma vida
que dignifica esse sacrifício de Jesus na vida e na cruz, ou a minha vida destoa desse sacrifício de uma forma tão grande que não é possível que eu diga, olha, pelo menos agradecido eu sou porque Jesus morreu na cruz por mim. A gente precisa ter isso em mente, porque de fato o sacrifício de Jesus não é um sacrifício que remonta a pouca coisa. O apóstolo Paulo, numa das suas cartas, ele está falando sobre aquilo que alguém pode fazer por outra pessoa. E em dado momento ele fala, né? Pode ser, ele cria uma dúvida que por algum justo alguém ouse morrer. E aí ele emenda dizendo, mas Deus dá prova do seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. É preciso que a gente compreenda essa ação de Cristo na nossa vida, nos transformando em algo que era externo à sua realidade, como uma areia é algo externo à realidade da ostra, nos transforma em algo que não tem valor. Ninguém anda por aí desesperado procurando um grão de areia de grande valor, ninguém faz isso. As pessoas não compram e vendem grãos de areia. O grão em si não significa absolutamente nada. Para você ter um valor na areia, você precisa ter uma infinidade incontável de grãos de areia. Então, um grão de areia não significa nada, mas as pessoas andam à procura de pérolas que são valorosas. As pessoas andam à procura de coisas que remetam a algum valor. Da mesma forma como a pérola tem na sua existência algo que é insignificante, Deus pega algo que poderia ser insignificante, que não tinha valor nenhum, e transforma em algo que tem valor. Eu e você temos um valor tão grande para Deus que Ele nos entende como esse algo, essa pessoa de tão grande valor, que Ele não nega o seu Filho para viver, sofrer em vida e morrer, sofrer na morte, para nos transformar em algo de valor inestimável. Então esse é o preço e essa é a possível interpretação dessas duas parábolas. Um homem que encontra um tesouro no campo e vende tudo que tem para poder comprar o campo e para poder ser dono desse tesouro. Um homem que investe tudo que tem antes de encontrar a pérola. Ele viaja para um lugar distante e chegando lá encontra a pérola, investe mais um pouco, investe os seus bens na aquisição dessa pérola, porque para ele essa pérola é uma pérola de valor inestimável. Essa é a realidade daquilo que Deus fez em Jesus por nós e nos transformou em pessoas de grande valor. O que essa parábola deve nos fazer perceber é que nós somos reprodutores dessa realidade. E como reprodutores dessa realidade, nós precisamos também fazer aquilo que Jesus fez e ir à busca de pessoas que possam ser transformadas em pérolas de grande valor. Se você não se considera essa pessoa, eu acho bom você se verificar por dentro de você, fazer um autoexame, refletir sobre você mesmo, o que está faltando para você ser um reflexo de Jesus na busca de pessoas que são valorizadas por Ele. Nesse dia, segundo domingo de agosto, nós comemoramos o Dia dos Pais. E eu queria, com muita sinceridade, nesse dia, me dirigir a todas as pessoas que são pais, que têm os seus pais que convivem ainda, e desejar que seja um domingo de grande bênção para vocês. Que seja um dia, de fato, em que vocês possam olhar para aquele que te gerou e ter com ele um relacionamento adequado. E se isso não é possível, eu te peço que você vá de encontro a outro pai,
ao Pai que está no céu e peça para Ele tornar isso possível na sua vida. Essa é uma coisa que eu queria falar, mas a mais importante não é essa. Nós sabemos que hoje nós estamos num domingo que não é um domingo muito alegre para muitas pessoas. Nós passamos de uma marca triste, que é uma marca de 100 mil pessoas que morreram. 100 mil pessoas que foram impactadas de alguma forma. Talvez hoje muitos pais estejam chorando a morte dos seus filhos. Talvez hoje muitos filhos estão chorando a morte dos seus pais. Talvez hoje muitas mulheres estão chorando a morte dos seus maridos e também o contrário disso. Eu queria nesse momento então pedir que você dedicasse um tempo de solidariedade por essas pessoas, por mais de 100 mil pessoas que deixaram de existir por causa dessa doença. E muito mais que isso, deixaram de existir porque muitas vezes uma doença se tornou objetivo político de prefeitos, governadores, governo federal. Eu quero te pedir então que você seja solidário a essas pessoas. E no dia de hoje você encaminhe uma prece a Deus, uma oração a Deus, uma súplica a Deus, para que de alguma forma essas pessoas que foram impactadas por 100 mil pessoas que morreram tenham a vida dignificada de alguma forma, tenham a vida estabelecida da melhor maneira possível, se é que é possível, com essa perda, ter uma vida melhor. Eu queria então convidar você a orar comigo por essas pessoas. Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade de falar contigo. É difícil lidar com momentos como esse, mas nós te pedimos e confiamos nisso, de que o Senhor seja aquilo que nós não podemos ser, que o Senhor seja conforto para essas pessoas que foram impactadas com essas mais de 100 mil mortes. E Deus, nós clamamos para que o Senhor, no seu tempo, abrevie esse nosso sofrimento, que não é só aqui no Rio de Janeiro, que não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Nós fazemos essa oração, certo de que o Senhor é esse mesmo Deus que em Jesus investiu um grande valor por essa humanidade, por entender que essa humanidade tem um valor tão grande que o custo empregado para adquiri-la não é visto pelo Senhor como sendo um custo impossível, mas como sendo um custo possível no sacrifício de Jesus na cruz. Nós estamos agradecidos sim por isso, estamos felizes sim por isso, mas nós não podemos ser hipócritas e o Senhor saberia disso. O Senhor nos conhece antes que haja em nós palavras. O Senhor sabe como o nosso coração se encontra quando nós chegamos nessa marca de morte. E nós pedimos, tenha misericórdia de nós, daqueles que estão vivos, mas sobretudo, tenha misericórdia daqueles que perderam os seus entes queridos, daqueles filhos que não poderão abraçar os seus pais, daqueles pais que não poderão receber um abraço dos seus filhos, daquelas famílias que hoje chorarão muito mais do que comemorarão alguma data. Nós pedimos misericórdia e te oramos no nome daquele que nos comprou como sendo pessoas de grande valor. No nome do teu Filho Jesus. Amém. Quero agradecer pela sua presença hoje na aula e te pedir que você continue conosco daqui a um tempo, daqui a uns 15, 20 minutos, nós começaremos o nosso culto e logo mais à noite nós teremos também culto de louvor e adoração a Deus. Esteja conosco cultuando ao Senhor.
Nós estamos separados, mas nós continuamos corpo de Cristo, corpo místico de Cristo que existe independente de estarmos entre quatro paredes. Muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe nesse dia.